Você lembra, na segunda-feira passada, quando a gente informou que um jogador estava sumido? Agora o sumiço é definitivo. Meia Carlinhos não faz mais parte do elenco profissional do Vasco. Você vai ter detalhes da rescisão e da saída dele do time. Vamos falar também do lateral esquerdo Henrique, que está de malas prontas para a França e hoje se despediu da Colina. E também situação de Thales Magno. O clube tratou tudo num sigilo enorme, ninguém sabia de nada. Mas olha, a gente vai contar aqui que além de Thales, tem mais gente que o Vasco está engatilhando para vender. Mais um para salvar o ano Cruz Maltino. A volta do time, dos treinos, para a decisão de sábado. E um desses jogadores que pode sair do clube vai falar aqui uma revelação nesse AVNews. Vamos falar dos lesionados e do time sub-20, que hoje estreou no Campeonato Carioca. E tinha jogador que estava no profissional, foi para a base e brilhou intensamente. Quem é, hein? Vamos falar de pagamentos. Teve pagamento antecipado na Colina. É verdade. Essas e outras informações num AVNews recheado que a gente vai trazer para você com muito prazer. Mas antes, a hora é dela. Toca, guitarrinha. Que tal ganhar até R$4.000 por mês? Fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco. Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$4.000. Curta lá! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Olha, aqui embaixo, dá o like, porque o like faz com que o YouTube possa sugerir o nosso vídeo para mais vascaínos. E olha, o vídeo está muito interessante, tem muita notícia legal. E também pegue o link e distribua aí para os seus grupos. Você não tem grupo? Impossível você não estar em nenhum grupo de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Por favor, pegue, distribua e mais vascaínos vão ter informações. Mais um dia agitado no Vasco, depois da segunda-feira agitadíssima, com a possibilidade de saída aí de jogadores, venda de atletas. Vamos então aos desdobramentos dessa terça-feira e também de novas informações a respeito do nosso querido e amado Vasco da Gama. A situação do lateral esquerdo, o Henrique, definida. Henrique fez a rescisão de contrato com o Vasco anunciou hoje no site oficial, você está vendo aí a arte, uma homenagem agradecendo a Henrique que chegou no Vasco jovem em 2005, fez 192 partidas, 11 assistências, um gol, tem 5 títulos, é um jogador muito querido, estava há 8 anos jogando como profissional, mas ficou marcado aí porque nesses 8 anos teve 3 rebaixamentos no seu currículo, o que realmente traz uma antipatia por parte do torcedor, mas é um jogador, como eu disse, muito querido, tem uma imagem muito boa, e vai ser muito feliz na França, aonde já tem tudo certo. Eu falei hoje com o Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon, que me confirmou que Henrique depende apenas dos exames médicos, mas tem saúde de ferro, não teve problema nenhum em relação à saúde no ano passado, não pegou Covid, não se lesionou e segue para o Lyon. No final do mês de junho vai estar completamente integrado, para no dia 1º de julho, os jogadores do Lyon vão entrar de férias agora, ele estar integrado ao elenco do time francês. É isso, Henrique segue para o Lyon com 27 anos. Fiz até um comentário com o Juninho, você pode estar ajudando o Vasco aí, vai que o menino vai bem, 3 anos de contrato, vocês fazem uma venda, o Vasco tem 5% como formador e completo, que Henrique só jogou no Vasco. E Juninho me disse, olha, eu nem pensei nisso, nem imaginei nisso, mas que bom, se acontecer realmente vai ser bom para todo mundo. Também quem ficou muito feliz com a ida do Henrique foi Sorato. E você vai entender por quê. Sorato foi treinador que formou o Henrique no Vasco da Gama. Entre 2012 e 2014 foi treinador de Henrique no Sub-20 do Vasco. E o Sorato hoje conversou conosco sobre esse momento do Henrique estar saindo do Vasco.
Um momento difícil, talvez a expectativa de uma carreira mais sólida dentro do clube, mas o Sorato acha que a falta de times competitivos atrapalharam também o rendimento do Henrique. Mas ele deseja ao Henrique uma ótima viagem e um bom trabalho na França, Sorato. Fala galera, Sorato, tô passando aqui para falar um pouquinho do Henrique. Dizem que ele está praticamente fechado com o Lyon, né? E falar um pouquinho que eu conheço desde 2012, quando cheguei para ser o treinador do Sub-20 do Vasco. Ele fazia parte do grupo, né? E sempre se mostrou um menino bastante trabalhador, determinado, focado, com boa qualidade técnica, bom condicionamento físico, né? Muito trabalhador. Obviamente que tinha algumas deficiências, né? Que a gente via e notava, e algumas melhoramos bastante, né? E ele chegou ao profissional, a gente projetava que ele chegasse ao profissional. O Vasco, infelizmente, nesse período tem tido equipes que não foram tão competitivos assim. Talvez se tivéssemos algumas equipes melhores que ele fez parte, talvez o desempenho dele individual poderia ser melhor também. Mas é um menino muito trabalhador, obviamente que tem algumas deficiências, né? Talvez não foi melhor por causa dessa situação que o Vasco passou por momentos difíceis e assim, às vezes não montava equipes tão fortes, tão competitivas assim. Mas é um menino que espero que ele tenha boa sorte nessa nova oportunidade que está tendo. É um menino que buscou isso o tempo todo. Eu acho que é merecido uma chance dessa para ele poder mostrar o potencial dele na Europa. Então é óbvio que poderia ter ido melhor, isso não tem como não dizer, né? Mas é um menino que, no meu modo de ver, o tempo que jogou, que ficou no Vasco, não comprometeu tanto assim. Acho que não comprometeu, acho que teve sempre uma regularidade, né? E tanto é que ficou muitos anos como titular da posição no Vasco da Gama. Então é isso, espero que ele tenha sorte, espero que possa correr tudo bem e que o nosso Vasco possa também voltar a ser bem competitivo e disputar títulos aí, tá? Forte abraço aí, galera, foi um prazer participar com vocês aí. Sobre Henrique, houve uma rescisão amigável, ele não recebia desde dezembro, e isso de alguma forma também atrapalhava a saída dele, mas ele garantiu a Juninho no Lyon que se acertasse com o clube, poderia ser liberado pelo Vasco. Ele teve uma possibilidade de ir para o Orlando City, é verdade, nos Estados Unidos, e também uma possibilidade de ir para o Sport Clube Bahia. Mas aí, com o pedido do Juninho, ele não conseguiu dizer não e está indo para a França. Mas com o Vasco, a princípio, tudo tranquilo, tudo resolvido, uma rescisão amigável. Em relação a Thales Magno, a situação também está praticamente resolvida, torcedor, praticamente definida. O jogador está nos Estados Unidos, já fez os exames, isso divulgado ontem, divulgado hoje pela manhã, enfim, já está para assinar o seu compromisso com 5 anos, não há nenhum tipo de negativa em relação a isso. Agora, vocês devem ter estranhado porque foi algo feito muito no sigilo. Até semana passada o Thales aparecia nas imagens da Vasco TV treinando, participando dos treinamentos, a expectativa de poder inclusive ir para o jogo do Botafogo, mas tudo isso, gente, foi costurado a 7 chaves. Por quê? Porque o Vasco hoje tem uma preocupação muito grande quanto à questão de penhoras, ainda mais agora que está para perder o ato trabalhista. Então qualquer negociação tem que ser feita muito no sigilo, não pode aparecer muito. Ninguém falava nada, nem funcionários sabiam. Hoje eu perguntei a alguns, e aí? O Thales já se comentou alguma coisa? Para todo mundo foi uma grande surpresa, sigilo até para quem trabalha dentro do clube. Então a situação do Thales já estava sendo encaminhada há algum tempo, havia uma possibilidade já de negociar desde o início do ano, mas a coisa não andou. E agora sim, porque no início do ano o grupo chegou a procurar o Vasco, chegou a ter interesse, mas a coisa não andou porque a proposta pedida foi muito alta, mas agora resolveu-se fazer o negócio, se ajustar o negócio. Então Thales Magno está realmente pronto para seguir para os Estados Unidos. Como nós informamos aqui, como toda a mídia informou, 10 milhões de dólares inicialmente, e atingindo metas e conseguindo
galgar todos os objetivos traçados, aí sim o Vasco recebe um bônus de mais 2 milhões de dólares, vendendo 75% do jogador. Por quê? Porque o Vasco tem 85%, 15% já era do atleta. Na renovação de contrato feita na gestão Alexandre Campelo, o Vasco deu 15% de luvas para o jogador como uma forma de renovar, sem dinheiro, da parte do passe para o atleta. Você vê, agora ele vai receber uma boa bolada. 85% ficam para o Vasco fica com 10% e vende 75% para a equipe norte-americana, para o Grupo City, na verdade. E aí o Vasco recebe 10% em qualquer negociação futura. É isso que vai ficar ajustado. Bismarck é agente de futebol, trabalha com isso, trabalha com o mercado. E vai falar aqui sobre a questão da venda de Thales Magno. O Vasco, ano passado, teve sim uma proposta, teve sim uma sondagem direta, uma procura direta do Krasnodar da Rússia. E olha, foi uma informação que nós demos aqui em absoluta primeira mão e estamos ratificando hoje, porque o Vasco recebeu um documento que eu tenho em mãos, não me foi autorizado divulgar, assinado pelo diretor esportivo Vladimir Kashig, do Krasnodar Futebol Clube da Rússia, com interesse, pedindo ao Vasco para que fizesse proposta, para que colocasse no papel a questão do interesse do atleta, salários, para aí sim formalizar. Mas verbalmente, o presidente do Vasco à época, Alexandre Campelo, recebeu contato do diretor Vladimir Kashig e de 2 empresários, um empresário russo e um empresário brasileiro, formalizando a proposta. Se ele desse o ok, colocaria-se no papel, mas o Krasnodar demonstrou interesse e pagaria, a princípio, 12 milhões de euros iniciais. O Vasco chegou a pedir 20, era uma negociação para 20, 25, o Krasnodar não teria condição, poderia chegar no máximo a 15, 16, pagando uma segunda parte, daria 8 a 10 no início e daria mais 4 a 6 logo depois, se assim fosse acordado. Mas não houve ok, por quê? Porque a família do jogador não teve interesse de ir para a Rússia, porque o empresário do jogador também não queria que o jogador fosse para a Rússia. E você está vendo aí a carta em inglês do Vasco da Gama agradecendo o interesse do Krasnodar, o que comprova que houve sim procura e proposta pelo jogador. O Vasco não quis vender porque o jogador não quis ir, porque o staff do jogador não achou legal. Bismarck fala sobre a ida de Thales, se é uma decepção, porque se esperava mais, ou não. E se o Vasco fez bem em vender? Se o valor de 10 milhões de dólares é um valor justo, podendo chegar a 12, pelo que o Thales vem mostrando. Jogou pouco esse ano passado não jogou bem, e apenas fez muito bem o seu papel em 2019. Bismarck dá a sua opinião. Atenção, vascaínos. O que eu queria falar com vocês hoje é sobre a situação de venda do Thales Magno. Eu acho que é um jogador que nós esperávamos muito mais dele pelo que ele apresentou em 2019. 2020 foi um ano muito ruim, não somente para o Vasco, mas principalmente para ele, que não conseguiu achar uma posição que ele pudesse repetir aquilo que nós tínhamos visto naquele jogador audacioso, aquele jogador com personalidade, aquele jogador que com 17 anos era o principal jogador do Vasco. A gente não viu isso se repetir em 2020, 2021. Eu acho que 10 milhões de euros ou de dólares, seja o que for, acho que está muito bem vendido nessa situação que nós estamos, o clube sem grana, sem dinheiro, nas circunstâncias que está, eu acho que não é pouca grana, ainda mais ele tendo objetivos ainda por mais 2 milhões, então eu acho que nesse momento, eu acho que 10 milhões chegando a 12 milhões ou de dólar ou de euro é o preço que o Thales Magno estaria valendo. Atenção, vascaínos. Um abraço. Mas olha, eu tenho uma informação de dentro do Vasco de que o presidente Jorge Salgado e também as pessoas que trabalham ligadas à área financeira do clube têm como objetivo que o Vasco possa vender mais um jogador ainda no meio do ano na janela. Está se trabalhando para isso porque comentou-se a boca pequena que Jorge Salgado teria falado com amigos
preciso vender pelo menos 2 jogadores no meio do ano, para poder ter caixa, ter dinheiro para terminar bem o ano em função da queda para a segunda divisão. Então o Vasco está sim trabalhando, o Vasco está sim estudando propostas. Teve recentemente uma proposta muito baixa pelo Bruno Gomes, de 1 milhão de euros, podendo chegar aí a 2 milhões, mas também ainda não era o suficiente. Mas existem alguns nomes entabulados aí, nesse bolo. E hoje, 2 jogadores são bola da vez, tanto Andrei como Gabriel Peck. Esses 2 jogadores são hoje preferências em termos de venda. São jogadores que estão na vitrine para uma possível negociação. Não se fala do Matias Galassa, porque o Matias Galassa ainda não é jogador do Vasco. O Vasco vai fazer a opção de compra, mas muito mais para o final do ano. Quer apostar no jogador no transcurso do ano para saber se vale a pena o investimento. E confiando que Regis Marques, empresário do jogador, possa realmente cumprir com a palavra. Mas hoje o Vasco vai trabalhar para vender mais um jogador até o meio do ano. E esses 2 jogadores são o bola da vez. Por coincidência, jogadores que também trabalham com o mesmo empresário de Tales e o mesmo de Henrique, Carlos Leite. Seja Gabriel Peck, seja Andrei, se pintar proposta boa, o Vasco com certeza vai fazer negócio e vai buscar dinheiro para ter capital de giro, para ter fluxo de caixa, para conseguir pagar os seus fornecedores, conseguir pagar em dia os seus atletas, para aí sim ter um ano um pouco mais tranquilo. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E dentro dessa filosofia de enxugamento do elenco, Henrique saiu, é menos uma grana, o Vasco acertou hoje uma notícia que nós demos na segunda-feira passada. Dizíamos aqui, eu dei essa informação junto com o Emerson Rocha. Emerson Rocha confirmou domingo, conversando na coletiva com o técnico Marcelo Cabo, de que Carlinhos não estava mais nos planos do clube. E hoje se confirmou. Carlinhos, informação dada pelos companheiros da Globoesporte.com, o Vasco ainda não confirmou, mas a princípio vai confirmar. Carlinhos não é mais jogador do Vasco. Acertou uma rescisão, ele tinha contrato até o ano que vem, até 2022, mas não é mais jogador do Vasco. Um jogador que veio, trazido pelo então vice-presidente de futebol José Luiz Moreira, por informação do Vitória de Setúbal, de amigos em Portugal, já havia jogado na Bélgica também, mas acabou não dando certo. Não foi um jogador tão brilhante assim. Tem alguns gols mais importantes, como foi o da vitória contra o Santos, até o gol contra o Botafogo no jogo do turno, mas hoje é um jogador que não está sendo tão importante, ou não vem sendo tão importante. Por isso, o técnico Marcelo Cabo resolveu colocá-lo de lado e o Carlinhos não faz parte mais do elenco. Aliás, eu quero saber a sua opinião. E aí, Carlinhos saindo, é reforço ou não? Eu quero saber o que você acha. Mas tá abrindo brecha aí, tá abrindo uma situação legal dentro do elenco cruzmaltino. Mas outros jogadores, como eu disse no primeiro bloco, também podem estar saindo. Um deles é esse que vai falar com a gente, porque hoje foi dia de reapresentação. O Carlinhos não se reapresentou, mas quem se reapresentou, e é uma das grandes esperanças, inclusive porque o Vasco quer valorizá-lo, é o menino Gabriel Peck. Peck, que é um jogador especial, que até não jogou tão bem contra o Botafogo, contra o Madureira também foi mais discreto, mas é um jogador que vem desempenhando muito bem. Desceu para a base, já nos falou aqui que sentiu medo quando voltou para a base, mas ganhou confiança, foi importante na conquista da Copa do Brasil Sub-20, também da Supercopa, e agora tem mais confiança do técnico Marcelo Cabo para jogar. E o Gabriel Peck vai falar primeiro sobre as expectativas para a decisão, para esse jogo de sábado, depois da vitória de 1-0 no último domingo, o que ele espera desse compromisso que pode dar ao Vasco o título da Taça Rio, Peck? Eu tô projetando esses 2 jogos como grandes jogos, né? Porque a final é minha primeira final pelo profissional, então eu vou dar a vida nos 2 jogos. Graças a Deus a gente foi feliz e saiu vencendo o primeiro jogo. Agora é trabalhar firme essa semana para poder sair com o título lá dentro de São Januário, que vai ser muito importante pra gente ganhar confiança
evolução do trabalho e chegar forte na Série B e na Copa do Brasil. Nitidamente é um jogador que está crescendo fisicamente, tem mais força, não é mais aquele filezinho de borboleta. Peck fala sobre a sua evolução física. Graças a Deus eu pude ter uma evolução muito grande. Eu trabalho bastante no dia a dia para que isso aconteça. Eu evoluo cada vez mais. Academia antes do treino, faço bastante. E alimentação, sono, descanso, isso é fundamental também. E o foco, que eu acho que é o mais importante, que tu tem que ter foco para querer vencer e crescer cada vez mais. E outro que chama muito a atenção é o forte Matias Galarça, de bola e de corpo. Realmente, já informamos isso aqui com o preparador físico do Vasco, Luiz Felipe, que falou a um Bom Dia Gigante do Emerson Rocha, que o jogador ganhou 5 quilos de massa. Enfim, os jogadores do Vasco estão ficando fortes. E o Gabriel Peck fala sobre essa questão. E também sobre Matias Galarça, o gringo que ele tem como grande companheiro. Minha convivência com o gringo é boa, até pelo fato de eu ter descido uma parte pro Sub-20 e a gente ter conquistado títulos. E eu sempre gostei de jogar com ele, porque ele corre pra todo mundo e ele sempre me dava a bola lá no Sub-20, que eu conversava com ele. Falava, tu rouba a bola e toca em mim. Aí ele ria, brincava, mas no jogo acontecia e graças a Deus ele tá indo bem aqui no profissional também. Um moleque muito maneiro, eu torço bastante por ele. E um outro grande companheiro, o Gabriel Peck, está ao lado dele, está ali jogando na frente, é o grande artilheiro do Vasco, Germán Ezequiel Cano. Gabriel Peck diz que é um prazer jogar ao lado do argentino. Para mim é um prazer jogar do lado do Cano, um atacante com essas qualidades e características. Sou muito fã dele, acho ele um cara sensacional, que gosta da resenha assim, é engraçado e faz bastante gols e eu fico muito feliz por ele estar fazendo sua história no clube. Assim como eu quero fazer história, ele já está fazendo, então fico muito feliz por ele e que ele continue fazendo histórias e muitos gols pra gente. Nessa reapresentação, nós fomos correr atrás dos problemas que, teoricamente, estão impedindo que alguns atletas possam jogar. Nós começamos hoje querendo saber da situação do Hernando. Olha, o Hernando, ele não está se recuperando de nada, a informação é essa, ele não está no departamento médico. Na verdade, ele está apenas melhorando o condicionamento físico, está fazendo todos os treinamentos normais e deve estar liberado para o jogo de sábado. Inclusive, deve até fazer entrevista coletiva essa semana para ratificar a sua posição de ser um jogador que está normal, não tem nenhum problema, apenas realmente melhorando o condicionamento físico. Sobre Marquinhos Gabriel, eu também fiz esse questionamento à assessoria de comunicação do Vasco, ao clube, sobre a posição dele, que o torcedor quer saber. É um jogador que vai ficar muito tempo. O Vasco não dá nenhuma informação sobre prazo de jogador. Ele teve um problema na quinta-feira passada, uma hiperextensão da perna, estendeu demais, acabou sentindo, está fazendo fisioterapia em duplo turno, de manhã e de tarde, não quer se dar nenhum tipo de previsão. Pode jogar sábado? Pode. O Vasco apenas divulga momentos antes ou um dia antes um boletim médico para saber quem pode ou quem não pode. Por exemplo, Marquinhos Gabriel, no domingo foi uma surpresa. Domingo de manhã, ninguém sabia. Ele não foi para o jogo, não foi relacionado. Pode acontecer sábado de ir para o jogo? Pode ser uma surpresa. Pode não ir? Pode. Pode ficar de fora do jogo contra o Operário? Pode ficar. Mas pode também estar dentro. Então, amigos, nesse momento é mistério total em relação ao Marquinhos Gabriel, até para preservá-lo. Em relação a Leandro Castan, hoje reavaliado da questão do desconforto, não temos ainda nenhuma informação, mas a princípio não é um grande problema. Ele também tomou pancada no tornozelo, acabou inclusive depois que saiu do jogo contra o Botafogo fazendo gelo. Quem viu a imagem viu ele sentado lá no banco de reservas. Ele quer jogar, tem interesse em jogar, mas o planejamento principal é para o Campeonato Brasileiro. Se sentir ainda alguma coisa, não jogará contra o Botafogo. Mas o Castan fominha, quer jogar, quer levantar a taça, inclusive, é capitão do time, vai lutar aí para poder jogar. Em relação ao Rômulo, igual ao Hernando, está melhorando parte física, nada de parte médica. Deve também estar à disposição do técnico Marcelo Cabo para a partida contra o Botafogo no próximo sábado. Bom, a gente vai falar no próximo bloco da preocupação que Marcelo Cabo tem tido com os garotos, porque ele preservou garotos que jogaram o Sub-20 hoje, o que prova que o Vasco está protegendo muito os seus moleques, porque os moleques, a base tem sido a solução, agora no time e agora nas vendas. Então tem que tratar bem, tem que dar muito alimento para esses meninos, porque eles vão ser a solução do Vasco da Gama. Você vai saber que meninos foram esses que voltaram para a base e brilharam hoje na estreia do Campeonato Carioca no próximo bloco.
E uma notícia boa para o torcedor do Vasco também. Olha, o torcedor fica naquela expectativa, vai vender todo mundo, não vai contratar ninguém. Pois bem, o Vasco contratou um jogador hoje. Está fechado, você está vendo aí a foto de MT. Sim, o MT, o cabeludo, comprado pelo Vasco. O Vasco fez opção de compra de 70% dos direitos federativos. Eu vou olhar aqui no site do Vasco, vou colar o texto que foi colocado. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que exerceu nessa terça-feira a opção de compra de um talento oriundo das suas categorias de base. Trata-se do meio-campo Matheus Nunes, o MT, que pertencia ao Volta Redonda e estava emprestado ao clube até o final da temporada. O novo vínculo de MT com o Vasco irá 31 de dezembro de 2024. Promovido aos profissionais em 2021, MT chegou ao Vasco em 2019, após brilhar com a camisa do Volta Redonda na disputa da Copa São Paulo de Juniores. Em São Januário, o atleta conquistou 5 títulos pelo Sub-20, sendo 4 deles na temporada passada. Matheus Nunes Fagundes de Araújo, de 20 anos, é natural de Cabo Frio, se destaca pela versatilidade, já que consegue atuar em diversas posições. Talentoso jogador que começou a carreira como volante, atuou como lateral esquerdo e meio-campo, antes de também ser utilizado no comando do ataque. O Vasco comprando 70%, o Alexandre Pássaro voando. E olha, um belo reforço, um jogador muito interessante, um jogador que vai ajudar demais, porque pode jogar de lateral esquerdo, mas está sendo muito trabalhado para ser aquela sombra ao Marquinhos Gabriel, jogar naquela posição de meia. Ele está tratando de um edema ósseo, um problema na coluna, na lombar, mas está muito adiantada a recuperação e em breve para o Campeonato Brasileiro. MT, que agora é jogador do Vasco, vai poder ajudar o clube Cruz Maltino. Viu? Tem notícia boa, o Vasco também contratou no dia de hoje. Como eu falei no bloco anterior, hoje teve jogo, estreia do Vasco no Campeonato Carioca Sub-20. Jogo contra o Boa Vista, lá em Austin, transmissão na Vasco TV, do querido Alex Calheiros e o comentário do nosso JP Escofano, comentando a base Vasco da Gama e Boa Vista. O Vasco venceu por 6-0, mas na escalação, 2 nomes surpreenderam. O lateral esquerdo Riquelme e o atacante Vinícius. Sim, Vinícius voltou para a base e hoje jogou na base, tanto ele como o Riquelme, mas não foram retornados à base, rebaixados à base, nada disso, apenas por minutagem. É melhor que estejam jogando na base do que fazendo número, estando no profissional. E o Vinícius, inclusive, fez esse gol aí, um dos gols do Vasco na vitória por 6-0. Ele abre a bola na esquerda, é pro Riquelme, Riquelme dominou, lá vai ele, é o Caio Eduardo, na verdade, botou na frente, a bola cruzada, sobrou pro Vinícius, fez gostoso! Gol! A ideia é essa, nesse processo de formatação, de melhoria de rendimento desses meninos, é assim, tá no profissional, não tá jogando, tem idade para base, vai voltar e vai jogar. E olha, olho no menino que já subiu pro profissional, já voltou para base, cabeça muito boa, hoje fez mais 2 gols desses 6, 6º gol em 4 jogos, é um jogador muito especial. É o atacante Arthur, como disse meu amigo Alex Calheiros, o Rei Arthur. Jogador canhoto, rápido, inteligente, bom fazedor de gols. É um jogador que tem muita expectativa, inclusive para o jogo da volta, que vai acontecer no domingo às 7 horas da noite, da Copa do Brasil. O Vasco perdeu para o Inter aqui em São Januário, mas a esperança é muito grande. O Arthur sabe que é um jogo difícil, mas que o Vasco vai correr atrás. E ele fala do jogo de hoje, do jogo do Inter, do desempenho dele. Ele falou com a reportagem da Vasco TV logo depois da partida. A gente tá sempre preparado, né? Tem que estar preparado para jogar pelo Vasco. Eu acredito acredito e confio em cada um que entrar contra o Inter e com certeza vai dar conta do recado. É isso, vamos esperar. Domingo, 7 da noite, com transmissão do Sport TV, Vasco da Gama e Internacional. Jogo de volta da Copa do Brasil. Eu acredito muito, essa molecada do Vasco é boa. E você, deixa a sua opinião aqui. Você conhece a aposta dobrada da 1xBet? Não? É muito simples. Primeiro comentário, você tem um link. Entre lá, faça seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, na hora de apostar em qualquer campeonato do Brasil e do mundo e em vários esportes, você coloca a palavra promocional Vascaínos e você vai ter a sua aposta dobrada. O que é isso? Você bota 20, vira 40.
Coloca R$60, vira 120. Aposta dobrada. É na primeira aposta e você pode ganhar dinheiro. É bom que você tenha aí um fluxo de caixa. Tem um dinheiro guardado com essa aposta dobrada. Às vezes não precisa gastar tudo de uma vez. Mas quem sabe? Aposta, ganha um pouquinho, aposta, ganha um pouquinho, se anima e continua apostando. Só você pode ganhar dinheiro dessa forma. Com a parceria da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E para concluir esse AVNews, eu vou dar algumas informações. Primeiro, em relação aos jogadores afastados. Neto Borges, eu hoje tive a informação, Neto Borges, ele está tentando, através da justiça, sim, vocês já souberam disso, a liberação dele do Vasco. Não teve ganho de causa e agora os advogados estão novamente lutando contra isso, porque o Neto Borges quer seguir a vida dele, não recebe desde dezembro, lembra que eu falei isso na hora do Henrique, no primeiro bloco? Neto Borges não recebe desde dezembro, não tem ido nem ao clube para não causar qualquer tipo de constrangimento, mas o Neto Borges, a princípio, vai voltar para o Genk da Bélgica, não vai ficar no Brasil. Teve algumas propostas, algumas sondagens, mas realmente, depois do que aconteceu no Vasco da Gama, ele não vai voltar para o Brasil, vai ficar pela Europa. Em relação a Lucas Santos e Marcos Júnior, tem ido treinar em horários alternados, diferentes do grupo principal. Até uma situação chata, meio constrangedora, encontra os amigos, mas não pode ficar, mas de qualquer maneira, os dois, assim como o Wesley, também estão sem clube, sem nenhum tipo de solução. Lucas Santos tem contrato até o ano que vem, o Wesley tem contrato até o ano que vem, Marcos Júnior tem contrato até o final do ano e até esse momento nenhuma situação resolvida. E eles também não estão recebendo. Hoje, uma notícia surpreendente para o que é o Vasco. Funcionários e colaboradores receberam o salário de abril, que venceria no dia 20 de maio, pagamento antes. A ideia da gestão Jorge Salgado sempre foi trazer o Vasco para a realidade dos pagamentos no 5º dia útil do mês. Esse acordo aí de pagar no dia 20 é algo de eras antigas, que o presidente Jorge Salgado quer mudar. Pagou agora, acertou essa situação, o VP Adriano Mendes está trabalhando para conseguir botar tudo em dia. Nós tivemos uma informação hoje que até sexta-feira os jogadores devem ter os seus salários acertados também, aqueles 2 meses em atraso, até para poder estar tranquilo aí para a decisão da Taça Rio e também para a abertura do Campeonato Brasileiro. A semana que vem vai ser importante, tem estreia no Campeonato Brasileiro, tem jogo da Copa do Brasil, dia 1º, enfim. Então, a princípio, deve estar sendo acertada a situação dos salários dos atletas também. Alguns não receberam janeiro e fevereiro, outros não receberam o final do ano, fizeram acordo, mas ainda não receberam. E olha, a questão da reintegração. O Vasco, informado ontem pelos companheiros do Sport News Mundo e hoje ratificado pelo Emerson Rocha no Bom Dia Gigante, a reintegração, a justiça não deu ganho de causa ao Vasco na questão de cassar aquele pedido do magistrado que pediu a reintegração dos 186 funcionários. A coisa deu para trás, mas hoje eu tive uma informação de que tem muito funcionário que não quer voltar ao Vasco. Vai ter que se sentar para resolver. O sindicato está querendo entrar, tentei hoje contato também com o doutor Henrique Fragoso do sindicato, não consegui, para se ter um acordo, porque vai ter gente que até vai voltar, o Vasco não vai aceitar, porque se não tem dinheiro, mandou embora, como é que vai reintegrar? Então é uma situação, um imbróglio muito grande, uma situação constrangedora, que vai se tentar, de alguma forma, chegar a um acordo. Talvez, com esse dinheiro do Tales, possa até se fazer uma proposta. É uma sugestão, a gente está colocando aqui não como informação, para ajustar isso e para dar um rumo, porque isso realmente está muito complicado. Bom, 3 detalhezinhos para a gente encerrar aqui. Primeiro, o clube de membros do canal Atenção Vascaínos. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, os preços diminuíram, você pode participar de live pagando pouco. Dá uma olhada, veja, aqui embaixo tem um QR Code, dá uma entrada ali, dá um toquezinho, você vai ser membro do canal Atenção Vascaínos, o grupo de Telegram bomba, a gente tem muita live bacana, enfim, a gente recebe muitos pedidos de abraços, abraços serão dados, vai ser um grande prazer. Você vai ver um vídeo aí de uma figuraça, mas antes desse vídeo, quero mandar um grande beijo para 2 figuras muito queridas. Primeiro, o goleiro Elton, grande Elton, goleiro do Vasco, campeoníssimo, fazendo aniversário hoje, dia 18 de maio, ele que mora em Portugal. E também para a Roberta, filha do Roberto Dinamite, o artilheiro dos artilheiros, a Roberta, filha do Roberto, que recentemente deu a ele mais um neto, uma neta, tá muito feliz, tá muito legal e hoje faz aniversário. E a Roberta, a gente manda um grande beijo, um grande abraço. E o vídeo, para encerrar esse AVNews, é do querido Marcelo Azalim, o homem que desenha
tudo no Vasco, todos os uniformes, sugere a capa, é um cara que é um cracaço. O nosso Marcelo Azalim, que lutava tanto em relação à questão da Covid, está recuperado. E hoje fiz questão, depois de falar com o filho dele, de pedir um vídeo. E ele vai mandar esse vídeo agradecendo as muitas e muitas mensagens, orações de todos nós e pedidos de pronto restabelecimento. Azalim, você é um craque, é um cara muito querido. E a gente, com a mensagem do Marcelo Azalim, termina o AVNews de hoje. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. À tarde tem o Boletim AV com o Felipe Tiru. Aliás, o Felipe Tiru, hoje à tarde, deu uma pauta muito legal que a gente repercutiu aqui. Deu. Pauta legal. O card tá passando aqui em cima. Dá uma olhadinha. Assim que terminar o AVNews, vê lá o Boletim AV que o Felipe Tiru tá mandando muito bem. E à noite eu volto humildemente com o meu AVNews para entreter vocês, trazer muitas informações para todos vocês ligados, vocês que fazem parte da torcida mais fantástica desse mundo, a Massa Cruz Maltina. Grande abraço, uma boa noite. Tchau, turma. Olá, pessoal do Atenção Vascaínos. Passando aqui para agradecer todo o pensamento positivo, todas as orações que fizeram com que eu me recuperasse rápido. Tive internado no CTI por conta da Covid. Foram momentos bem complicados, momentos que eu realmente temia a morte, de perder família, de não continuar projetos, mas graças aos pensamentos de vocês, às forças, deu tudo certo. Agora é só me recuperar mais um pouco para voltar aos nossos projetos, ao Vasco, e agradecer de coração. Com certeza daqui para frente minha cabeça vai estar muito diferente, com ressignificado, vai ser tudo melhor, mais valorizado a cada dia, pode ter certeza. Obrigado a toda a torcida vascaína. Um grande abraço.